O ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, anulou todos os processos da Operação Lava Jato contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com a decisão, Lula recuperou os direitos políticos e pode se candidatar a presidente na eleição do ano que vem. Em sua decisão, Fachin derrubou as condenações do ex-presidente nos casos do triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia, da compra de um terreno para o Instituto Lula e o de doações para o mesmo instituto. A Procuradoria-Geral da República já afirmou que vai recorrer da decisão, levando o caso para a análise da segunda turma da Corte, que é composta por Fachin e pelos ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia e Cássio Nunes Marques. A decisão de Fachin pegou o meio político de surpresa. Representantes da esquerda brasileira lembraram todo o processo conduzido pela Justiça Federal do Paraná. Em uma live transmitida em suas redes sociais, o deputado Paulo Pimenta, líder do PT na Câmara dos Deputados, ressaltou que com a decisão do ministro Fachin, o STF reconheceu que o ex-presidente Lula nunca teve direito a um julgamento justo. Hoje é um dia histórico. Nesse momento, o presidente Lula já teve os seus direitos políticos plenamente recuperados. Nesse momento, o presidente Lula tem condições de voltar a ser candidato. Em primeiro lugar, vamos lá tentar entender o que aconteceu. Desde o início da Operação Lava Jato, a defesa do presidente Lula questionava a competência do juiz Sérgio Moro, a competência da Lava Jato para investigar questões relativas ao presidente Lula. Por que isso? O presidente Lula ele foi vítima de um processo de perseguição onde foi totalmente subvertido, foi totalmente ignorado, chamado princípio do juiz natural. O que tem a ver uma investigação sobre possíveis crimes cometidos, né? O negócio do sítio de Atibaia com a investigação da Petrobras. O sítio de Atibaia, o que tem a ver triplex, o que tem a ver Instituto Lula. Independente de qualquer coisa, a verdade é que o Lula nunca teve direito a um julgamento justo. E é essa a principal decisão. Independente das coisas que vão acontecer daqui para frente, a verdade é uma. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o Lula não teve direito a um julgamento justo. Para Juliano Medeiros, presidente nacional do PSOL, a decisão veio tarde e ainda é cedo para cravar que Lula seja realmente candidato às eleições em 2022. Segundo ele, o mais importante neste momento é discutir um projeto de país onde os partidos e lideranças possam conversar sobre o futuro do Brasil. Ele lembrou ainda que a Lava Jato criou o cenário de negação da política, favorecendo a eleição de Bolsonaro em 2018. Foram injustas as condenações na primeira instância, foram injustas as confirmações na segunda instância e foram um absurdo a confirmação por parte do STF, tornando o presidente Lula inelegível, mas mais grave que isso, tirando quase 15 meses, se não me engano, da sua liberdade. Mas, antes tarde do que nunca, veio a justiça, ela chegou por conta não da vontade do judiciário, mas da pressão da sociedade brasileira, que se viu horrorizada com as revelações de como operava a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, em conluio com o ex-ministro Sérgio Moro, que depois se torna ministro do Jair Bolsonaro. O maior crime da Lava Jato, não há dúvida, foi ter criado uma corrente na sociedade de completa negação da política. É um absurdo que a Lava Jato, depois de tudo que tem produzido de mal para o país, ainda possa ser vista por alguns como uma operação impecável e tal. Então, acho que é bem importante o que acontece hoje, porque além de devolver os direitos políticos do ex-presidente Lula e corrigir uma justiça insustentável, também, de alguma forma, um reconhecimento das instituições brasileiras de todo o mal que a Operação Lava Jato promoveu no ambiente da política. A deputada federal Jandira Fegali, do PCdoB, apontou que a competência para julgar os processos de Lula já era questionada pela defesa do ex-presidente. Segundo a parlamentar, o julgamento de Lula foi parcial e ela espera agora a suspensão de Sérgio Moro do caso, pois analisa desvio de conduta do então juiz. A competência da Vara de Curitiba para julgar os processos em que Lula é
acusado já é questionada desde o início por todos os juristas constitucionalistas pela defesa de Lula. E até esse momento, tudo que Curitiba fez, e com toda a parcialidade já comprovada, não tinham ainda sensibilizado o ministro do Supremo Tribunal Federal. Lula passou 500 dias preso, foi simplesmente abduzido do processo eleitoral e agora, mesmo que tardiamente, esta decisão do ministro Fachin lhe devolve os direitos políticos e reconhece a incompetência da Vara de Curitiba. No entanto, não podemos aceitar que a suspeição de Moro não seja julgada. É necessário que se julgue a suspeição de Moro neste caso, porque está completamente comprovado o desvio de conduta de Moro e dos procuradores neste processo, e isso não pode ficar impune, porque esse comportamento precisa necessariamente ter responsabilização e punição. Então a suspeição de Moro precisa ser julgada. O deputado federal Orlando Silva, também do PCdoB, concorda com a companheira de partido. Segundo ele, Lula não teve um julgamento justo e, além das sentenças, os processos também deveriam ser anulados, já que há fortes sinais de terem sido viciados para a produção de provas. Eu considero que a anulação das sentenças da Lava Jato que envolvem o Lula é uma boa notícia, até porque o Lula nunca teve um julgamento justo, mas deveria ser anulado as sentenças e os processos, porque a instrução desses processos tem todos os sinais de ter sido viciada, inclusive com métodos ilegais sendo praticados para a produção de provas. Portanto, ao meu ver, o correto seria anular as sentenças e os processos, incluindo aí as instruções. Parece estranho que se mantenham essas instruções. Pode abrir uma nova etapa, uma nova temporada dos episódios anti-Lula, anti-PT, criminalização da política, só que agora sob nova direção, no outro fórum. E mais estranho ainda me parece essa decisão acontecer às vésperas de uma decisão que seguramente produziria a suspeição de Sérgio Moro, já que são fartas as provas de que houve abuso de autoridade e julgamento de processo a partir da capa. Tudo me parece muito estranho, mas, felizmente, um julgamento injusto foi revogado. Se a decisão de Fachin prevalecer, as acusações contra Lula deverão ser apreciadas pela Justiça do Distrito Federal e a tramitação volta à estaca zero. Assim, o Ministério Público Federal terá que denunciar novamente o presidente por possíveis crimes, se considerar haver evidências suficientes de ilegalidades. Danilo Rensober, Rádio Brasil Atual. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.